Como fazer a conceitualização cognitiva. Oi, gente, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar para você sobre atualização cognitiva. Esse é um tema muito relevante na nossa clínica. As pesquisas que eu acompanho no meu grupo de estudos trazem muitas questões relacionadas à conceitualização. E quando eu comecei, foi uma das minhas maiores dificuldades. Porque na conceitualização a gente precisa colocar todos os detalhes ali referente ao nosso paciente. E muitas vezes isso não fica tão explícito na nossa clínica. E aí a gente fica com aquelas dificuldades e aí a gente trava e muitas vezes vem aquele questionamento: será que eu estou seguindo realmente a terapia cognitivo-comportamental ou estou fazendo uma salada de frutas de abordagem? Mas hoje eu quero simplificar aquilo que talvez por um tempo tenha sido difícil para você. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar com todos os detalhes. Só que eu quero primeiro começar falando como a gente define a conceitualização cognitiva. E para isso, eu quero trazer exemplos, quero que vocês se sintam como se estivessem numa sala de aula comigo, aprendendo pessoalmente. Só que eu separei aqui alguns pontos específicos para eu explicar melhor para vocês. E antes de pensar em como fazer, do como colocar em prática, nós vamos entender para que a conceitualização serve para nós. E, basicamente, a conceitualização é uma forma de organizar as informações principais do nosso paciente. Então, anota aí. Nós temos informações sobre o nosso paciente, nós vamos começar a construir hipóteses daquilo que o paciente pode estar passando, a demanda do paciente, o funcionamento do paciente. Então, a conceitualização, ela não é só você pegar um formulário, um checklist e ir preenchendo de qualquer forma. A conceitualização também ela não é feita nas 2 primeiras sessões de forma completa. Eu quero que você guarde essa informação como se você guardasse um tesouro. A conceitualização, ela é construída junto com o paciente e no decorrer das sessões. Então, a gente vai se perguntar: por que esse paciente está apresentando essas dificuldades? Como ele aprendeu a interpretar determinadas situações dessa maneira? Quais padrões aparecem na vida dele e o que pode estar contribuindo para que esse problema se mantenha acontecendo na vida dele. Porque, assim, dentro da conceitualização, a gente precisa entender o principal do funcionamento do nosso paciente. E para que a gente entenda isso, a gente precisa perguntar, questionar, abrir espaço de fala. E é isso que a gente vai fazer nas sessões de terapia. Então, a gente vai construindo e assim vocês podem estar se perguntando: beleza, Duda, eu entendi que a conceitualização ela é construída ao longo do processo, que a gente vai construindo junto com o nosso paciente, que não está tudo pronto, mas tá, por onde que eu começo? Então, assim, eu gosto de pensar muito que antes da gente chegar nas crenças nucleares, intermediárias, nos principais pensamentos automáticos, nós precisamos conhecer a história do nosso paciente. E a gente vai conhecer essa história através da anamnese, através da relação terapêutica e ali das primeiras sessões que vão sendo construídas. Então, assim, eu quero que vocês passem, a partir de agora, a investigar realmente a história de vida do nosso paciente, as relações familiares, os relacionamentos, o histórico escolar, como que era a infância, a adolescência, as experiências importantes, significativas, as dificuldades atuais, as situações que costumam ativar sentimentos ruins neles nos dias de hoje. Então, é isso que a gente precisa fazer num primeiro momento. E aí a gente pode pensar em determinado caso. Vamos pensar juntos aí, um paciente que chega se sentindo ansioso porque está com uma demanda específica no trabalho e na cabeça dele ele não vai dar conta. E aí isso está gerando uma ansiedade, uma angústia. Ele está sentindo um sufoco, assim, sabe? Quase que literal.
e ele não tá sabendo lidar com isso e ele vai falar muitas vezes assim: "Ah, eu sei que eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz". E aí acende um alerta da psicóloga. A psicóloga começa a pensar assim: "Tá, então a crença é de desvalor ou a crença é de desamor". E aí eu pulo o gato. Nem sempre vai ser isso, percebe? Então, assim, a gente tem que ter um raciocínio clínico bem desenvolvido para entender que, pera, pode ser, como pode não ser. Precisamos conhecer melhor o nosso paciente, precisamos investigar. Então, conforme as coisas vão acontecendo, a gente começa a olhar para o nosso paciente de uma forma específica. A situação, o pensamento, a emoção, o comportamento, e aí a gente começa a entender melhor. Então a gente não olha só para uma situação, a gente olha para o contexto, principalmente para descobrir se esse padrão costuma acontecer em várias situações. Vamos pensar nesse mesmo paciente. Ele trouxe que é uma questão do trabalho, mas será que essa insegurança dele aparece também no relacionamento? Ou será que, por exemplo, assim, quando ele vai fazer amizades, esse padrão ele tem se repetido ou é só ali que acontece? Percebem? Então, aí a gente começa a conceitualizar. Aí a gente começa a perceber aquilo que se repete e como que o paciente lida com isso. Então, basicamente, a partir desses padrões, nós vamos começar a aprofundar. Então, a partir desses padrões, nós vamos começar a entender melhor quais são os principais pensamentos do nosso paciente, porque aí a gente vai questionando o que se passa na cabeça dele quando ele sente essa insegurança. Nós vamos descobrir como ele se sente, que até então a gente sabe que tem uma ansiedade relacionada, mas será que ele sente irritabilidade, nervosismo, tristeza, frustração? E também a gente passa a entender como ele se comporta. Porque tá, ele tá passando por aquilo, mas o que que ele faz? Ele evita, ele arruma um atestado, ele fala alguma coisa, ou ele fica quieto, ele fica recluso, ele fica isolado das outras pessoas. E aí a gente vai anotando, e aí a gente vai montando o nosso mapa. Olha só que legal que é essa construção. Não é para ser algo tenebroso. Então aqui a gente já começa também a investigar as crenças intermediárias que envolvem as regras do paciente, aquilo que ele faz, as atitudes, os pressupostos. Por exemplo, a regra poderia ser: se eu apresentar esse trabalho ali que o meu chefe mandou, eu vou ser demitido porque eu não vou saber me expressar tão bem. Percebe que a crença intermediária ela está no e se? E conforme a gente aprofunda essa investigação, a gente vai relacionando com a história, e aí a gente começa a levantar hipóteses das crenças mais profundas e hipóteses de diagnóstico. Então, será que é uma ansiedade generalizada? Se aparecer a preocupação em vários âmbitos, sim. Ou será que é uma ansiedade social? Daqui a pouco é porque ele vai apresentar esse trabalho para o público. A crença principal dele está relacionada ao quê, exatamente? Para a gente identificar dentro do grupo das ansiedades. E aí a gente começa também a entender a partir disso como que ele lida com essas crenças, as estratégias que ele desenvolveu ao longo da vida. E no final, a gente vai conectar uma coisa com a outra. E isso aqui não vai estar só no mundo imaginário. Isso aqui vai estar anotado. Vai ter informações no prontuário, vai ter informações nas anotações de sessão. E uma coisa vai conversando com a outra. Só que a conceitualização, anotem, um dos maiores objetivos da conceitualização é que a gente chegue numa conclusão do que fazer a partir de agora. Qual vai ser o plano de tratamento? Isso é assunto até para outro vídeo. Vai funcionar realmente como um mapa. E assim, se eu fosse dar apenas uma sugestão, eu falaria: não tente fazer isso de uma vez só, não se desespere, faça pequenos passos de cada vez, anotações, perguntas, desenvolva cada vez mais o teu raciocínio clínico.
porque isso não é para ser um bicho de 7 cabeças. Volte esse vídeo, reveja de novo, faça suas anotações, faça a tua supervisão. E no dia 31 de agosto eu vou fazer uma aula 100% gratuita e online, onde eu vou compartilhar essas estratégias que eu falei aqui com você, só que de forma um pouco mais específica, através de estudos de caso. Se tu ainda não te inscreveu, te inscreve, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição desse vídeo. E se tu gostou desse conteúdo, se tu quer consumir mais conteúdos como esse, te inscreve no canal, deixa o teu like e deixa o teu comentário com dúvidas sobre conceitualização cognitiva, que eu vou adorar ler, vou adorar responder também. E me segue nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.